Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro. Hoje vamos iniciar aqui um tema que toca a vida de milhões de pessoas e toca a vida de milhões de pessoas, pessoas essas que são impactadas muitas vezes em silêncio. Estou falando de ansiedade, depressão e autocuidado. O título aqui do nosso encontro, que está aí na tela, é o que é ansiedade e o subtítulo já entrega a mensagem central. Quando o alerta vira sofrimento. Porque a ansiedade em si, não é uma coisa ruim. É uma resposta natural do nosso corpo. É uma ferramenta de sobrevivência que nos prepara para situações de perigo ou desafio. O problema é quando esse mecanismo de alerta fica ligado o tempo todo, mesmo quando não há perigo real, e começa a nos paralisar, nos adoecer e nos prejudicar. Não sei se já aconteceu contigo, de sentir o coração disparar antes de uma apresentação importante, por exemplo. Não sei se já teve aquelas borboletas no estômago, aquela sensação como se houvesse coisas no estômago antes de um encontro. Não sei se você já ficou acordado à noite ou acordada pensando em tudo o que poderia dar errado. Isso é ansiedade normal. Isso é ansiedade normal. Agora, imagine sentir tudo isso que eu comentei há pouco com você, sentir isso todos os dias, sem motivo aparente, com uma intensidade que acaba atrapalhando o sono, o trabalho, os relacionamentos. Aí já começamos a ter um problema. Podemos estar falando de transtorno de ansiedade. Então, nesse nosso encontro, nós vamos entender, focar, nesse nosso encontro aqui, focar na ansiedade, o que é, como diferenciar a ansiedade normal do transtorno, quais são os sintomas fisiológicos e psicológicos, os principais tipos de transtorno de ansiedade, como TAG, pânico, fobia, ansiedade social, quais os fatores de riscos que levam aí a pessoa, né, a ficar muito ansiosa, as formas de tratamento, incluindo as estratégias de autocuidado. Então, veja, para você profissional, esse conhecimento é essencial. A ansiedade é uma das principais causas de afastamento do trabalho no Brasil. Muitas pessoas sofrem em silêncio, sem saber o que sentem, o que têm, as causas e, principalmente, não sabem nem como se tratar. Então, entender a ansiedade é o primeiro passo para cuidar de si mesmo e para acolher colegas que possam estar passando por isso. Então, prepare-se para o encontro bem informativo, acolhedor, e vamos desmistificar, aprender e, acima de tudo, nos cuidar. Agora, antes de entrarmos nos detalhes, vamos ver aqui os objetivos desse nosso encontro. Vou deixar claro aí para você o que você será capaz de fazer ao final aqui do nosso encontro, porque ansiedade não é um conceito abstrato, é algo que podemos entender e manejar. Então, nosso primeiro objetivo é definir ansiedade e diferenciar ansiedade normal de transtorno. Nós vamos entender
que sentir ansiedade de vez em quando é super normal e é até útil. O problema é quando ela se torna desproporcional, persistente e causa sofrimento e prejuízo. Saber a diferença é essencial para saber quando buscar ajuda. O segundo objetivo é identificar sintomas físicos e psicológicos. A ansiedade não é só preocupação, ela se manifesta no corpo. Taquicardia, sudorese, tremores, falta de ar, tensão muscular, boca seca, tontura e também se manifesta na mente. Preocupação excessiva, medo, dificuldade de concentração, irritabilidade, pensamentos catastróficos, insônia. Então, conhecer os sintomas ajuda a reconhecer quando você ou um colega está sofrendo. O terceiro objetivo é conhecer os principais tipos de transtornos de ansiedade. Não é tudo igual. Existe o transtorno de ansiedade generalizada, também conhecida como TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Existe o transtorno do pânico, as fobias específicas, a ansiedade social, entre outros. Cada um tem características próprias e formas específicas de tratamento. E o quarto objetivo é reconhecer fatores de riscos e formas de tratamento. A ansiedade tem causas genéticas, neuroquímicas, traumáticas, ambientais, mas a boa notícia é que o tratamento existe e funciona. Psicoterapia, medicamentos quando indicados e estratégias de autocuidado. E quinto objetivo é aplicar estratégias de autocuidado. Vamos aprender ferramentas práticas que podem ser usadas no dia a dia para reduzir a ansiedade. Respiração profunda, técnica de aterramento, atividade física, sono adequado, redução de cafeína, redução ou mesmo evitar álcool. Então, esses 5 objetivos vão te dar uma base sólida para entender a ansiedade e começar até se prevenir, cuidar de si mesmo. Mas vamos começar pelo básico. Vamos entender o que é ansiedade. Bom, a palavra ansiedade vem do latim anxietas, que significa aflição, angústia. Em termos biológicos, a ansiedade é uma resposta do nosso corpo a situações de estresse ou perigo. Ela faz parte do nosso sistema de alarme. Imagina que você está atravessando a rua e um carro vem em altíssima velocidade. Seu coração dispara, sua respiração acelera, seus músculos ficam tensos, isso é ansiedade. E é útil porque te prepara para correr ou desviar. É chamado estresse positivo, ok? A ansiedade normal, vamos entender, a ansiedade normal tem 3 características principais. Primeiro, a ansiedade normal, ela é proporcional ao estímulo. Você sente medo diante de um perigo real. Outra característica da ansiedade normal, ela é passageira. Assim que o perigo passa, a ansiedade diminui. E a ansiedade normal não impede o funcionamento. Você consegue fazer o que precisa fazer, mesmo sentindo um pouco de nervosismo. Por exemplo, você tem uma prova importante. Você sente aquele friozinho na barriga. Estuda mais um pouco, faz a prova e passa. Legal. Teve aí um momento de ansiedade normal. Agora, quando a ansiedade se torna um transtorno, o quadro muda.
Quando a ansiedade ela é prejudicial, quando a ansiedade se concretiza num transtorno, ela é desproporcional ao estímulo. O indivíduo sente medo intenso de situações que não representam perigo, por exemplo, falar em público, sair de casa, encontrar pessoas. A ansiedade, como transtorno, ela é persistente. Os sintomas duram meses ou anos, mesmo sem ameaça presente. Causa sofrimento e prejuízo. A pessoa evita situações, falta ao trabalho, perde relacionamentos, tem sintomas físicos incapacitantes. Por exemplo, uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada passa horas por dia preocupada com coisas que podem dar errado. Dinheiro, saúde, trabalho, família, mesmo sem motivo concreto. A pessoa não consegue relaxar, dorme mal, tem dores de cabeça, falta ao trabalho. A diferença entre ansiedade normal e transtorno não é apenas de intensidade, mas de impacto na vida. Quando a ansiedade começa a atrapalhar o trabalho, quando ela é um transtorno, ela começa a impactar os relacionamentos, a saúde, aí é hora realmente de buscar ajuda profissional. Agora, a ansiedade não é apenas um sentimento. Ela acaba se manifestando de muitas formas no corpo e na mente. Vamos conhecer os sintomas mais comuns que se conectam aí à ansiedade. Nós temos os sintomas físicos e os sintomas psicológicos. Começando pelos sintomas físicos, ok? Taquicardia, coração batendo muito rápido, às vezes com palpitações, sudorese, mãos e pés suados, mesmo em ambiente fresco, tremores, as mãos tremendo, a voz trêmula, falta de ar, sensação que não consegue respirar fundo, tensão muscular, os ombros enrijecidos, mandíbula travada, dores nas costas, boca seca, aquela sensação de que a língua está grudada no céu da boca, tontura, sensação de cabeça leve, como se fosse desmaiar, problemas gastrointestinais, náusea, diarreia, frio na barriga. Esses sintomas físicos são causados pela ativação do sistema nervoso autônomo, que prepara o corpo para lutar ou fugir. O problema é que, no transtorno de ansiedade, esse sistema é ativado sem necessidade real. Agora, existem ainda os sintomas psicológicos. Preocupação excessiva, a pessoa pensa repetidamente em coisas que podem dar errado, mesmo quando são improváveis de dar errado, é a famosa ruminação mental. Medo de que algo terrível vá acontecer, do tipo passar mal, desmaiar, morrer, enlouquecer. Dificuldade de concentração. A mente está tão cheia de preocupações que fica difícil para a pessoa focar no trabalho, ler um livro ou manter uma conversa. Irritabilidade, a pessoa fica no limite, responde com aspereza por qualquer coisa. Pensamentos catastróficos, a mente automaticamente vai, né, pensando no pior cenário possível. Puxa, se eu errar nessa apresentação, eu serei demitido, ficarei desempregado, perderei tudo. Olha onde que vai o pensamento. Insônia, dificuldade para pegar no sono ou acordar no meio da noite com pensamentos acelerados. Esses sintomas psicológicos não são frescura, eles são reais. Eles causam sofrimento, né, e podem até incapacitar o indivíduo. Então, se o indivíduo começa
a observar esses sintomas, tanto físicos quanto psicológicos. Vários desses sintomas, sintomas que persistem por semanas ou meses, é fundamental buscar aí uma avaliação profissional. Mas é bom que a gente entenda que a ansiedade não é uma coisa única. Existem diferentes transtornos de ansiedade, cada um com suas características. Vamos conhecer os principais. Vamos entender aí os diferentes transtornos de ansiedade. A começar a falar do transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Transtorno de ansiedade generalizada. É o mais comum. A pessoa tem preocupação excessiva, na maioria dos dias, né, e às vezes por meses e meses, preocupa-se com dinheiro, saúde, trabalho, pequenas coisas do dia a dia, não consegue controlar a preocupação. O transtorno de ansiedade generalizada normalmente acompanha sintomas físicos como tensão muscular, fadiga, insônia, irritabilidade. A pessoa vive em estado de alerta constante. Um outro tipo de transtorno é o transtorno do pânico. O transtorno do pânico caracteriza-se por ataques de pânico recorrentes e inesperados. Um ataque de pânico é uma onda súbita de medo intenso que atinge o pico em poucos minutos. Sintomas do transtorno do pânico: taquicardia, falta de ar, tontura, sensação de sufocamento, medo de morrer ou enlouquecer. A pessoa passa a ter medo de ter novos ataques, medo do medo, e pode evitar lugares onde seria difícil escapar ou obter ajuda. Olha só, é um transtorno que aflige muitas pessoas. Um outro transtorno são as fobias específicas, é um medo intenso e irracional de um objeto ou situação específica. Exemplo, medo de altura, medo de voar, medo de sangue, medo de aranha, medo de lugares fechados. A pessoa faz de tudo para evitar o objeto de medo, o objeto que lhe causa medo ou a situação, e isso pode limitar a vida do indivíduo. Por exemplo, alguém com medo de avião pode recusar viagens de trabalho que exijam o voo. Quer dizer, impacta também na carreira do indivíduo. Um outro transtorno é a ansiedade social ou a fobia social, que é um medo intenso de ser avaliado negativamente pelos outros, de passar vergonha, de ser julgado. A pessoa evita situações sociais ou de desempenho, tais como falar em público, comer na frente dos outros, usar banheiro público, fazer perguntas em reuniões. No trabalho, isso pode impedir promoções, participações em projetos ou até mesmo levar ao isolamento e à demissão. Cada um desses transtornos tem tratamentos específicos, mas todos são tratáveis. A psicoterapia é eficaz para todos. Em alguns casos, medicamentos, com orientação médica, é óbvio, também são indicados. O mais importante é a pessoa procurar aí sempre uma ajuda de um profissional. Agora, por que? Vamos entender. Por que algumas pessoas desenvolvem transtornos de ansiedade e outras não? Bom, a resposta a essa pergunta, né, por que algumas pessoas desenvolvem transtornos de ansiedade e outras não? A resposta, na realidade, vai envolver uma combinação de fatores. Vamos entender os fatores de risco e, em seguida, as formas de tratamento. Vamos começar a falar dos fatores de risco.
Um dos fatores de risco que faz com que as pessoas desenvolvam transtornos de ansiedade é a questão genética. Há uma predisposição hereditária. Pessoas com familiares com transtornos de ansiedade têm maior risco. Um outro fator de risco tem a ver com neuroquímica, que são desequilíbrios em neurotransmissores como serotonina, eh, noradrenalina. Esses desequilíbrios neuroquímicos podem contribuir para que o cidadão desenvolva aí transtorno de ansiedade. Um outro fator de risco são os traumas, experiências traumáticas na infância ou na vida adulta. Abuso, negligência, acidentes, violência, isso aumenta o risco, no que se refere a desenvolver transtornos de ansiedade. Estresse crônico, trabalho excessivo, problemas financeiros, conflitos familiares, doenças, tudo isso também pode desencadear ou agravar a ansiedade. E um outro elemento, padrões de pensamento, pessoas que tendem a interpretar situações como ameaçadoras, que são perfeccionistas, que têm baixa tolerância à incerteza, são mais vulneráveis aí aos transtornos de ansiedade. Agora, boa notícia, a ansiedade tem tratamento e funciona. Vamos agora entender alguns elementos aí que tratam a ansiedade, a começar pela psicoterapia. A psicoterapia, que é a abordagem mais eficaz para a ansiedade, é a terapia cognitivo-comportamental. Ela ajuda a identificar pensamentos distorcidos que alimentam a ansiedade. Questioná-lo, os pensamentos, né? Questioná-los com fatos e modificar também comportamentos de evitação. Então, a terapia ajuda muito. Outras abordagens também podem ajudar, ok? Medicamentos, quando indicados por psiquiatras, medicamentos como antidepressivos e ansiolíticos podem reduzir os sintomas, permitindo que a pessoa se beneficie da psicoterapia. Não são para todos, medicamento não são para todos e devem ser usados com acompanhamento médico. E um outro elemento importante quando a gente fala em tratamento é o autocuidado, estratégias que o próprio indivíduo pode adotar. Exercícios físicos, que ajudam a reduzir a ansiedade a curto e longo prazo, o sono adequado, porque a privação de sono piora a ansiedade, a alimentação equilibrada, evitar picos de açúcar e cafeína em excesso, técnicas de relaxamento, respiração, meditação. Um ponto importante: tratamento não é vergonha. Assim como qualquer indivíduo vai ao médico para tratar uma infecção, ele também precisa buscar um psicólogo, um psiquiatra para tratar ansiedade. É um ato de coragem e autocuidado. Agora, falando um pouco de tratamento, eu quero falar de estratégias práticas que o indivíduo, que você pode usar no dia a dia para reduzir a ansiedade. São ferramentas, na realidade, de autocuidado, de autocuidado. Então, por exemplo, quando estamos ansiosos, nossa respiração, ela fica curta e superficial. A respiração diafragmática ativa o sistema nervoso parasimpático que nos acalma. Tente trabalhar a respiração profunda quando sentir que está um pouco ansioso ou ansiosa. Inspire pelo nariz, contando até 4, segure 2 segundos
Expire pela boca contando por 6 segundos. Repetindo, né, esse respirar por 5 minutinhos. Fazer isso ajuda a dar uma acalmada na ansiedade. Uma outra técnica, que é a técnica de aterramento, é útil também quando o indivíduo está muito nervoso ou está tendo aí um ataque de pânico. Então, é legal a pessoa tentar desfocar daquela sensação do pânico e tentar ver, buscar focar em 5 coisas, por exemplo, uma caneta, uma janela, uma mancha na parede, ou tocar em algo. A pessoa quando está nessa vibe, sabe, da ansiedade, já bem indo para um quadro aí de ataque de pânico, é legal também tentar tocar algo para se distrair, ou a textura, sentir a textura da sua roupa, hum, de uma cortina, por exemplo, tentar prestar atenção, né, num barulho que está vindo do ar-condicionado, ou tentar ouvir uma conversa que vem de longe, sentir às vezes o cheiro, o aroma do café, tentar saborear algo, um gole de água. Essa técnica do aterramento, ou como está aí no slide, né? 5, 4, 3, 2, 1. Tentar ver 5 coisas que estão no ambiente, tocar 4 elementos que estão no local onde o indivíduo está, buscar identificar 3 barulhos, ouvir 3 sons diferentes que estão ali por volta do ambiente, cheirar 2 elementos como um café, um sabonete, e buscar saborear um elemento, ou dar um gole num copo d'água. Essa técnica ancora o indivíduo no presente, tirando a mente do futuro catastrófico. Traz a pessoa para o presente, porque a vibe dessa técnica do aterramento, ou como está aí no slide, técnica do 5, 4, 3, 2, 1, acaba trazendo a pessoa para o presente, quando muitas vezes, naquela ansiedade louca, o pensamento está lá no futuro. Um outro elemento de autocuidado, quando a gente fala aí em ansiedade, é a atividade física. Atividade física. Exercícios aeróbicos, tais como caminhada, corrida, dança, natação, liberam endorfinas, reduzem a tensão muscular e melhoram o humor. Mesmo que sejam 15, 20 minutinhos por dia, já fazem a diferença. E um ponto importante quando falamos em autocuidado é o sono adequado. Lembre-se, a privação do sono piora drasticamente a ansiedade. Então é importante o indivíduo priorizar de 7 a 9 horas por noite de sono, buscando ir dormir sempre no mesmo horário, evitando telas, celular, tablet, o que for, antes de dormir. Reduzir também, isso é importante. Muita gente gosta de tomar café o dia inteiro. A cafeína estimula o sistema nervoso e pode desencadear ataques de pânico em pessoas vulneráveis. Então, a redução da cafeína também é importante. E o álcool, muita gente, né, acredita que ele pode parecer aí relaxante, mas ele piora a ansiedade quando o efeito do álcool passa. Então é legal evitar. E óbvio, quando falamos em autocuidado, não podemos deixar de lembrar a busca sempre por apoio profissional. Autocuidado é importante, sim, mas não substitui o tratamento quando a ansiedade é grave. Se os sintomas persistem
prejudicam a vida do indivíduo, há de se procurar um psicólogo ou um psiquiatra. O importante é o indivíduo não é obrigado a sofrer sozinho. Então, na medida que o cidadão tem aí elementos que caracterizam uma ansiedade que já se caracteriza não como uma ansiedade saudável, mas sim como um transtorno, há de se procurar apoio profissional. Então, veja, chegando aí já, ó, reta final do nosso encontro, nós vimos que ansiedade é uma resposta natural do corpo, útil para proteger o cidadão, o indivíduo, o ser humano de perigos. A ansiedade normal é proporcional, ela é passageira e não prejudica o funcionamento do ser. Então, veja. Então o cidadão nunca sentirá ansiedade? Não, ansiedade é uma resposta natural do corpo. É útil para nos proteger o indivíduo de perigos. A ansiedade normal, que todo cidadão pode ter, a ansiedade normal ela é proporcional. Ela é passageira. Existe ali um momento de ansiedade, mas aquilo passa. Agora, quando que vira um problema? O transtorno da ansiedade já é algo desproporcional, persistente e causa sofrimento e prejuízo. E nós conhecemos hoje os sintomas físicos da ansiedade: taquicardia, coração disparado, mãos, pés suando, tremores, falta de ar. Vimos também os sintomas psicológicos, aquela preocupação excessiva, aquele medo desproporcional, dificuldade de se concentrar, pensamentos acelerados e pensamentos catastróficos. Então, são sintomas que o indivíduo precisa se atentar para que ele possa, inclusive, prevenir aí um quadro mais grave. Inclusive, nós vimos aí os tipos de transtorno. Vimos a TAG, vimos também o transtorno do pânico, fobias específicas, que são aquele medo irracional de objetos ou situações, e vimos também um outro transtorno, que é a ansiedade social, medo de ser avaliado. E um ponto importante, eu falei em ansiedade social, hoje as pessoas elas estão cada vez mais atrás das telas, seja do computador, do notebook, celular, tablet. E, devido a isso, muitos indivíduos estão cada vez mais se conectando menos com as pessoas. Isso pode levar a uma ansiedade social. Por quê? Aquele indivíduo que só se comunica, que só se conecta com as pessoas por celular, webcam, computador, notebook, quando ele vai para o mundo real, aquele ambiente, por ele não estar acostumado às conexões humanas, pode trazer ansiedade social, medo de ser avaliado, julgado, todo mundo está me olhando. Então, é importante avaliar, muitas vezes, se até o uso do celular, a conexão com as pessoas somente à distância, se isso também não está sendo muito intenso na vida do indivíduo, para que ele também não tenha aí um quadro, desenvolver um quadro de ansiedade social. Vimos também que quando se fala em ansiedade, entendemos os fatores de risco: genética, questão neuroquímica, trauma, estresse. E observamos que existem formas de tratamento, psicoterapia, inclusive, além do fato
de que muitas empresas oferecem apoio psicológico para os seus colaboradores, hoje também existe no serviço público acesso a profissionais da área da saúde mental. Até pouco tempo atrás, vamos colocar dessa forma, não eram todas as pessoas que tinham acesso para questões de tratamento, para questões de saúde mental, a psicólogos, a psiquiatras. Hoje ficou mais fácil o acesso e acesso gratuito. Inclusive, existem faculdades, existem faculdades que têm núcleos de apoio que prestam serviços de saúde mental. Então, às vezes, na cidade do indivíduo, existe universidades que têm esses apoios, esses núcleos de apoio para a saúde mental, que oferecem o serviço gratuitamente. É importante sempre buscar tratar, trabalhar a saúde mental. E medicamentos, quando necessário, quando indicado por um profissional da área da saúde. E por fim, vimos também hoje aqui no nosso encontro que existem algumas estratégias práticas de autocuidado. A respiração profunda, a técnica do aterramento, de estar presente, do 5, 4, 3, 2, 1. Atividade física ajuda muito a essa questão de controlar a ansiedade. O, vamos também, o sono adequado, a redução da cafeína, da ingesta de álcool e a busca sempre de apoio profissional. Mas quero te fazer nesse momento uma pergunta. Que estratégia, essa pergunta, que estratégia você pode adotar hoje para cuidar melhor da sua ansiedade? Vou repetir. Que estratégia, pensa aí, que estratégia você pode adotar hoje para cuidar melhor da sua ansiedade? Pensa aí em algo concreto. Pode ser, por exemplo, ô Igor, para dar uma reduzida aqui na minha ansiedade, eu vou fazer 2 minutos de respiração profunda agora mesmo. É um pequeno movimento, mas é algo concreto. Você vai aprendendo a controlar a ansiedade, a cuidar melhor da sua ansiedade. Talvez um outro movimento que você possa fazer possa ser agendar uma caminhada com um colega, ou no momento de almoço, dar uma caminhada também. Pode ser também um movimento para cuidar melhor da sua ansiedade, pode ser reduzir o café à tarde. Por quê? À tarde, principalmente. Muitos indivíduos adoram café, estão ali no trabalho, vai ali na máquina de café, ou vai ali na garrafa de café, pega uma xícara, duas, três, isso vai se estendendo no período da tarde. O problema é que, para alguns indivíduos, o consumo de café no período da tarde acaba atrapalhando o quê? O sono. E na medida que eu não tenho uma boa noite de sono, isso vai impactar no meu humor, na minha irritabilidade. São elementos importantes, como eu disse há pouco, ter esse olhar, esse cuidado em ter uma boa noite de sono. Por isso que evitar o café à tarde para muitas pessoas é uma estratégia interessante, ok? Mas já que eu estou falando levando você a raciocinar sobre estratégias que você pode utilizar para cuidar melhor da sua ansiedade, pode ser também marcar uma consulta a um psicólogo. Sabe quando você fala, puxa vida, deixa eu me dar esse presente. Vou ao psicólogo,
quero trocar uma ideia, quero conversar, quero entender aí algum desses pensamentos que vez ou outra vem me atormentando, esses medos que eu tenho. Pode ser um bom movimento você marcar aí uma consulta no psicólogo. Ou pode ser também, quando a gente fala em estratégia que você pode adotar hoje para cuidar melhor da sua ansiedade, pode ser também compartilhar o que você aprendeu hoje, por exemplo, compartilhar o que você aprendeu com um amigo, com uma amiga, com um familiar que também sofre com ansiedade. Isso pode ser um movimento interessante também, você, na medida que compartilha alguns elementos que nós aprendemos hoje com um colega, seja da universidade, da faculdade, ou um colega de trabalho, quando você compartilha isso com um familiar, você começa também a ter um olhar, vamos colocar de uma forma mais simples, um olhar didático sobre os elementos que se conectam à ansiedade e, por consequência, você vai trabalhando em si a permanente preocupação positiva de cuidar de si. Isso também é legal. Entenda que a ansiedade, ela tem tratamento. O indivíduo não precisa viver com medo constante. E o primeiro passo é reconhecer que nós, que o outro, merece cuidado. Então, cuide-se, trabalhe aí as técnicas, se for necessário. Faça o download dos materiais que são disponibilizados aqui para você e nos vemos numa próxima. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!